Aqui é para estar no Facebook já. Vamos ver aqui. Dar uma atualizada. Olha aí, agora estamos aí, ok? Estamos no ar. Beleza? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, olá. Legal, então. Olá, pessoal, tudo bem aí? Vocês sempre acompanham o nosso programa. Deu uns crepes hoje aqui, mas agora conseguimos acertar. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado diretamente da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, que vai para o Brasil e para o mundo. Na pauta de hoje, nós vamos falar aqui sobre quebra de sigilo, liga ao gabinete de Eduardo Bolsonaro, Câmara Federal suspende deputados bolsonaristas, Palhaço e Bolsonaro transformam o Brasil em República Bananeira, Moro e Ciro Gomes, com também o presidente, batem boca na internet sobre motim no Ceará. É mole? General Santos Cruz diz o seguinte, que Forças Armadas não estão contaminadas. E o embaixador do turismo tem passaporte apreendido no Paraguai. E também, como estamos falando direto com o doutor Fábio Aristimuño Vargas, lá de Foz do Iguaçu, nós vamos falar também sobre um projeto que tramita na Câmara que poderá proibir o uso de fogos de artifício com barulho naquela cidade. Eu sempre digo que o espaço é aberto e democrático e digo que você pode participar com perguntas, observações e sugestões. E para falar sobre estes assuntos, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, a participação do Dr. Fábio Aristimuño Vargas. Ele é doutor em integração latino-americana, é professor de ensino superior e mestre em Direito Internacional pela USP. Diretamente de Foz do Iguaçu, a participação do Dr. Fábio Aristimuño Vargas. Dr. Fábio Aristimuño Vargas, tudo bem aí na cidade das Cataratas? Olá, Chicão. Tudo bem? Boa noite a você, boa noite aos nossos espectadores. Aqui em Foz, tudo bem, tudo tranquilo, muito calor por aqui, uma cidade famosa por esse clima, né? Mas estamos bem por aqui, sim. Obrigado. Oh, legal. E o coronavírus aí está sob controle, porque você vê no Aqui, mundo inteiro, né? No mundo inteiro isso aí está... Então, Oi? Mas está aqui, ok, aí está tranquilo por enquanto. Deus ajude de que continue coronavírus. assim. E a medicina também. O problema é aqui em dengue. Nós temos mais de 11 mil notificações de dengue na cidade. Minha mãe, inclusive, está com dengue. Várias pessoas conhecidas, enfim. E é um problema que está perseverando aqui, mais do que o coronavírus, que por enquanto é um problema distante. A dengue aqui é o nosso grande problema. Aqui em Foz e em toda a região, tá, enfim, enfrentando esse problema. Ah, ok. Legal, legal. E então nós vamos começar aí o programa e tal, vamos batendo um papo aí sobre as perguntas que nós temos elaborado aqui, né? Fábio Aristimuño, o embaixador, o ex-craque, né? Ronaldinho Gaúcho, nomeado pelo presidente Bolsonaro como o embaixador do turismo, que tanta alegria deu, né, ao povo brasileiro, com suas magistrais jogadas, enfim, o ídolo da geração, né, de várias gerações, foi preso no Paraguai portando passaporte original, passaporte falsificado, segundo a imprensa paraguaia. O passaporte original teria sido retido pela justiça brasileira em decorrência de um descumprimento ou um não pagamento de uma multa referente a uma lei ambiental, né? Dr. Fábio Aristimuño Vargas, o que podemos dizer sobre isso? Né? Se comprovado, seria aí mais um lamento para esse Brasil já cheio de tantos problemas desta natureza? Pois é.
Essa é a Se bomba você do puder dia. falar um pouco mais perto do teu microfone, fica melhor. Pois não. Essa é a bomba do dia, a notícia que marcou, pegou todo mundo de surpresa. A questão do passaporte dessa notícia é que ela é confirmada pelos meios policiais. A Polícia Nacional do Paraguai publicou no seu site e no Twitter e seus canais de contato oficiais a confirmação desse fato. Então, nós podemos considerar que há uma grande verossimilhança nele, né? Uhum. Então, e também a confirmação de vários veículos de imprensa, como o Globo, como a Época, como o UOL, sobre a veracidade dessa notícia. Agora, temos poucos elementos. Até agora é muito estranha, muito mal contada essa história. Por qual motivo o Ronaldinho Gaúcho estaria com passaporte e com documentos do Paraguai? Também a DNI, Documento de Identidade Nacional do Paraguai, ele e o irmão. Agora, podemos especular bastante, né? Exatamente. Uma pergunta só. Dá a impressão mesmo que tem alguma coisa, alguma história mal contada. Porque, pô, para ir para qualquer cidade, para qualquer país sul-americano aqui, você não precisa de passaporte, né? Ao menos para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, enfim, não precisa. E por que iriam atrás dele lá? Talvez a Polícia Federal daqui, né, comandada pelo Moro, não sei, talvez já estivesse atrás dele, alguma coisa, mas parece que foi alterado o número do passaporte, era de outra pessoa, isso, né? Pois é, nós podemos especular sobre vários aspectos. O que nós podemos ter de fato, vamos considerar os fatos, Chicão. É verdade isso que você falou, por conta de um tratado do Mercosul, é possível entrar, nós brasileiros podemos entrar em outros países só com o nosso documento, o RG, né, sem precisar de passaporte. O Paraguai, a Argentina, o Uruguai, e também a Venezuela e os países associados, Colômbia, Chile, Peru, Equador, todos esses países são destinos nossos brasileiros para os quais nós não precisamos de passaporte. E a recíproca é verdadeira, eles também não precisam de passaporte para ingressar no Brasil por conta desse tratado de 2008. Agora, a questão de que o passaporte do Ronaldinho havia sido recentemente detido pela Polícia Federal, né? Por uma questão de do processo ambiental que ele estava respondendo, e por não ter pagado as multas. Mas, pelo que a imprensa tem noticiado, ele já teria pago essas multas e teria recebido de volta o passaporte. Então, aí fica a dúvida, para que ele precisava de um passaporte, sendo que ele já estava de posse do seu passaporte normal? E outra, por que ele precisava de passaporte no Paraguai? Porque, pelo que consta, ele ingressou no Paraguai com esse passaporte, ele teria saído do Brasil com o documento brasileiro, mas ingressado no Paraguai com o documento falsificado. Por que motivo? Qual que é o motivo, né? Por qual motivo? Porque ele apresentou para a Polícia Nacional Paraguaia, no momento de ingresso, no controle migratório, o passaporte falso. Por qual motivo? Até pensei, será que ele não tinha um passaporte falso de reserva, na iminência de ter que fugir, porque ele está respondendo a processos judiciais milionários, né? E de repente pegou por engano, mas depois veio a notícia de que ele teria recebido no próprio Paraguai, no momento da chegada. E a entrevista que ele deu, ele está culpando o empresário dele. Então, são muitas informações desencontradas ainda, Chico. Muitas informações desencontradas. Mas há um impacto político disso. Porque, afinal de contas, recentemente, no ano passado, ele, num encontro com o presidente da República, foi nomeado embaixador do turismo do Brasil. Então, isso aconteceu com ele, isso tem, no caso, respinga, tem consequências para o governo, porque afinal, quando um governo nomeia, ainda que informalmente dessa maneira, ele está vinculando a sua imagem à imagem da pessoa, e vice-versa. Então, no caso, o que é fato é o embaixador brasileiro do turismo do governo Bolsonaro está envolvido em falsificação de documentos. Isso é fato. Pois é, realmente, e pela própria fama do Ronaldinho, que tanta alegria deu no mundo, na Europa, no Barcelona, enfim, onde ele jogou, né? Como jogador, dentro de campo, ele foi um exemplo, dentro de campo, né? Mas aí deixa eu ler aqui ó, a participação de alguns amigos aqui.
Desculpe aí, pessoal. Peterson Martins, boa noite, meu amigo. Boa noite para você também, Peterson. Grande abraço para você, viu? E sorte na tua caminhada e trabalho na tua caminhada aí, que você é um pré-candidato aí pelo Avante aqui em Pinhais, né? A vereador, né? Tá aqui o Peterson Martins e Miriam Martins. Álvaro Giovenardi, boa noite. Obrigado, Álvaro Giovenardi, pela presença de vocês aí. Muito obrigado. Luana Suzarte está dando parabéns para a gente aqui também. Muito obrigado. A Luana também é uma pré-candidata a vereadora aqui no município de Pinhais, né? E eu acredito que seja aí uma forte pré-candidata aí, ok? Então, nós vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fábio Aristimunho, a quebra de sigilo, né, que liga o gabinete de Eduardo Bolsonaro à conta, né, na conta de ataques virtuais que surgiram, né? Essa quebra de sigilo da Câmara dos Deputados está revelando aí, né, que revelou que a partir de um computador da própria Câmara e de um telefone usado pelo secretário do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, foram enviados ataques a jornalistas, ao STF, ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, e adversários da família Bolsonaro, segundo matérias aí vinculadas claro, nas redes sociais, na imprensa falada, escrita e tal, e televisada. É possível mensurar a gravidade e as consequências disso, aonde que isso pode acabar? Como advogado, o que pode implicar em tudo isso? Claro, Chicão. Eu me preocupo muito com a veracidade das notícias. E você fez essa ressalva de que é o que tem sido veiculado pela imprensa. Mas a gente tem que ressalvar, então, a procedência dessa informação. Essa é uma informação oficial que consta na CPI das fake news na Câmara dos Deputados, a partir da denúncia da deputada Joyce Hasselmann. E aí foi solicitada a quebra do sigilo e o Twitter, acatando a determinação judicial, enviou essas informações à CPI das fake news na Câmara dos Deputados, confirmando esses dados todos. Então, são informações oficiais que constam no banco de dados da Câmara dos Deputados, são informações utilizadas pelos parlamentares, então não são meramente fake news, não são intrigas veiculadas pela imprensa, não é fofoca, são dados factuais confirmados em nível federal, em nível governamental. Pois bem, o que nós sabemos e o que foi confirmado, pelo que constam esses dados, tudo isso que você mencionou é verdade. Houve a criação de uma conta chamada Bolso Feio, de um grupo, né, para a qual teria sido utilizado um computador da Câmara dos Deputados e uma conta de e-mail vinculada ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, é uma conta de e-mail que ele utiliza para pagamento, por exemplo, solicitar passagem de avião. É uma conta de e-mail que ele usa para fins oficiais. E quem fez a inscrição, quem fez o registro, foi um assessor dele, tudo isso comprovado. E agora, a página saiu do ar. Depois que foi feita a confirmação, a página saiu do ar. O que pode configurar ocultação de provas, Chico, que é muito grave, isso é um crime. Ou seja, agora que seriam averiguadas e poderiam ser retiradas informações dali, a página saiu do ar. Quem fez isso está ocultando provas e está implicado criminalmente. Isso é outro fato. Agora, pois é, porque isso tudo poderia ter sido registrado em cartório, levado como comprovação, mas a página foi tirada do ar. Isso é crime. Pois bem, o que há de registros de quem acompanhava essa página e fez prints e tudo mais, pelo que constava aí, havia esses ataques que você mencionou. Agora, infelizmente, não é possível aferir, porque a página está fora do ar. Mas havia ataques ao Supremo, ao presidente da Câmara, a instituições várias, a outros deputados, e haveria um cronograma de ataques.
a inimigos dessa família de políticos. Então, o que nós podemos mensurar, o que nós podemos inferir disso tudo, Chicão, é que são recursos públicos utilizados para fins políticos de interesses particulares. Não há interesse de Estado, não há interesse governamental nisso. São recursos públicos utilizados indevidamente para fins políticos. Ok. Ok, a explanação legal. Deixa eu ver aqui 2 mensagens que chegaram aqui. Nelson Fernandes, mais um da turma. Tá danado, hein? E aqui o Edson Miranda diz: o dia que o Chicão se mostrar como realmente imparcial, respeitarei suas opiniões. Edson Miranda, eu estou dando as notícias que estão sendo publicadas aí na imprensa, entende? Eu até respeito a tua opinião, aí, mas eu não posso concordar com elas assim, não posso, mas não vou ficar bravo com você, achar ruim com você, né? E se você quiser explicar melhor, aí fique à vontade, por favor. Eu acho que o diálogo é importante, faz a gente crescer, né? O contraditório é importante a gente ouvir ou a gente ler, como você está mandando aqui. Eu acho muito interessante, entende? Eu acho louvável a tua interferência aqui, a tua publicação, que você não faz como alguns, que até ontem eu fiz uma live, né, que se escondem atrás de um fake, xingam isso e aquilo. Eu respeito muito a tua opinião, Edson Miranda. Meus parabéns pela tua observação aí. E eu espero que você aponte, por favor, não é um desafio, mas chega, pô, vou ajudar o Chicão aí a ser mais imparcial, talvez imparcial do jeito, da forma que você deseja. Fala, Chicão, você faz isso, faz aquilo e tal. Eu, sinceramente, pode ter certeza que eu recebo críticas construtivas assim, de bom grado. Meus parabéns. E vamos em frente aqui, então. Para quem chegou agora, estou falando aqui com o Dr. Fábio Aristimunho Vargas, né? Que ele é deixa eu ver aqui para cima, que tem muito, o currículo é muito grande, então tem que ficar aqui, ó, lá diretamente de Foz do Iguaçu. E o Dr. Fábio Aristimunho Vargas, ele é doutor em integração latino-americana, professor de curso superior e mestre em Direito Internacional pela USP. Então, nós estamos batendo um papo aqui e estamos falando aqui sobre os assuntos que eu vou repetir aqui para quem chegou agora, né? Quebra de sigilo do gabinete de Eduardo Bolsonaro, Câmara Federal suspende deputados bolsonaristas, Palhaço e Bolsonaro transformam o Brasil em república bananeira, Moro e Ciro, juntamente com o presidente da República, bateram boca na internet sobre o motim do Ceará. General Santos Cruz diz: Forças Armadas não estão contaminadas, disse, inclusive, numa matéria publicada pelo jornal El País. Embaixador do Turismo tem passaporte apreendido no Paraguai, que é o Ronaldinho Gaúcho. E também vamos falar sobre Foz do Iguaçu, que poderá proibir, tem um projeto que tramita na Câmara lá, que poderá proibir fogos de artifícios com barulho. Isso é muito importante, ao menos eu penso assim. Doutor Fábio, a conta de ataques virtuais, Bolso Feios era o nome, né, dessa conta, no Instagram, saiu do ar. Você acabou de falar agora. Após ser vinculada ao gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, isso que eu ia pedir agora aqui. Se essa repentina saída do ar seria uma estratégia jurídica para alguma coisa, ou ela tende a amenizar alguma possível punição ao deputado? Como eu disse, Chicão, para mim, na minha opinião, é ocultação de prova. A pessoa implicada nisso está cometendo um crime, está, no caso, impedindo a justiça a estabelecer a materialidade dos fatos. Então, no caso, não é só uma questão meramente política, mas saiu da esfera política. Agora é uma questão criminal, ocultação de prova, não permitir que seja feita uma perícia, que seja feito o registro do conteúdo dessa página.
Então, seria mais ou menos, ele pode sofrer alguma represália, então. Com certeza, porque ocultação de prova é um crime. Olha aqui, o Edson Miranda fala, se está errado, tem mais que denunciar, seja presidente, filho e presidente ou quem seja. Muito obrigado pelas suas palavras. E olha, novamente eu agradeço as suas observações, Edson. Um grande abraço para você. Eu acho que é a sociedade, todos nós, né, que lidamos aí de uma forma ou de outra com política ou com as redes sociais, é muito importante que exista o diálogo. Isso é que faz engrandecer, que engrandece a democracia, que engrandece o debate e que faz com que a gente veja os defeitos da gente e que a gente reconheça também com mais tranquilidade os acertos alheios e a gente reconheça os defeitos da gente também. Legal. Vamos aqui, vou para mais umas perguntas aqui. Opa, saiu do ar aqui. Joyce Asselman, né? A Joyce Asselman, do PSL São Paulo, ex-aliada em conteste de Bolsonaro, em depoimento na CPI das fake news, ela abriu o jogo há uns tempo atrás aí, sobre todas essas tramóias virtuais. Na sua opinião, Fábio Aristimuño, o que teria levado uma forte aliada, uma forte ex-aliada, a mudar de lado durante o jogo? Ela não sabia disso ou sabia escondeu? O que está acontecendo, na sua opinião? Pois é difícil mensurar ou tentar imaginar as motivações pessoais de alguém. A questão é que a Joyce Hasselman sempre foi aliada de primeira hora, né? E, de repente, ela resolveu abrir o jogo e colocar em pratos limpos tudo que ela sabe que vinha sendo praticado de errado, criminoso, desde a campanha e durante esse primeiro ano do governo. Agora, motivações a gente está longe de saber exatamente quais foram. O fato é que ela, desde que começou esse distanciamento do governo, do Bolsonaro e seus aliados, ela passou por um período de perseguição, ela passou a ser perseguida, ela sofreu represálias, sofreu ataques virtuais, ataques muitas vezes machistas, mostrando um lado bastante obscuro aí desse tipo de ataque, né? Bastante sexistas. Algo que ela se viu vítima, aparentemente, pela primeira vez, né? E chorou na Câmara. Que ela tem sido vítima, a gente tem que reconhecer, tem que apoiá-la nesse momento. Ela também, de certa maneira, fez ataques sexistas também a Dilma, chamou a Dilma de vaca à época do impeachment, né? Mas, enfim, nada disso justifica a chamada ela da Pig, né, dos Muppets, algo que comoveu e afetou seu filho em depoimento. Nesse momento, nós temos que ser solidários a ela e não endossar esse tipo de ataque sexista que ela vinha sendo alvo. Realmente. Deixa eu ver aqui. Vera Somavila, já falei, está nos acompanhando. O Álvaro Jovenado, falei, Maria Heleno, Adilson Faxina, a Luana Suzarte, e aqui nós vamos indo aqui. Em relação a Joyce Asselman, né, realmente, ela tecia comentários, olha, eu vou dizer apimentados para não dizer outra coisa, né? Bastante ofensivos mesmo, mas mesmo assim não justifica os ataques que ela vem sofrendo, como não justificam os ataques à Vera Magalhães, a jornalista hoje na TV Cultura, que colaborou bastante também para disseminar o ódio aí com as declarações que ela trazia contra um partido, etc. e tudo, mas isso não justifica. Como também não justifica os ataques sofridos
por Gleice Hoffmann no Rio de Janeiro, no domingo, no sábado, não me lembro. Não justificam esses ataques, tanto de direita quanto de esquerda, não justificam. Isso é inadmissível. Não dá para a gente aceitar esses tipos de comentários, esses tipos de situações aí envolvendo, né? Pode ser, inclusive, homens também. Ninguém deve atacar dessa forma ou também permitir ser atacado, não é verdade? Verdade, Chicão. Eu sou da opinião que a arena pública não é uma arena onde tudo é possível, onde tudo é válido, tudo é permitido. As pessoas têm essa ilusão a partir do anonimato permitido pela internet, pelas redes sociais, que podem dizer qualquer coisa sem represálias, sem consequências, sem ter contato com a pessoa que está sendo alvo. Ou seja, ela permite uma falta de empatia enorme. E as pessoas têm trazido isso para a vida pública, né? Trazido para a vida pública achando que a arena pública, a política, permite esse tipo de atuação também. Baixar o nível, insultar as pessoas, ofender a sua personalidade, né? Com ataques à moral do indivíduo, o que, no caso, vai contra toda a ética, vai contra todo o comportamento de urbanidade, né? Bem requerido na arena pública, na arena política. Então, a política não é um vale-tudo. As pessoas devem agir com respeito, a diferença de ideias deve ser debatida, sim, é válido, as discordâncias fazem parte da democracia. Agora, o que não pode é baixar o nível. Isso nós não podemos aceitar. Realmente é verdade. A democracia, ela exige, ela não pede, ela exige debate, ela exige respeito. O confronto de ideias é uma coisa. Agora, o confronto de físico, ou o confronto de ataques, pode até ter ataques mais contundentes dentro de um embate político, mas não com palavra de baixo calão, atacando, desmoralizando, né? E desconsiderando a outra parte, né? Isso realmente nós ainda no Brasil nós estamos vendo aí que ainda falta alguma coisa, a gente aprender muito ainda nesse sentido. Isso é verdade. Fábio, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, atendendo um pedido do PSL, né, da direção nacional do PSL, ele suspendeu das funções parlamentares 11 deputados bolsonaristas pelo período de 1 ano por motivos disciplinares. O Rodrigo Maia, que é do DEM, atendeu um pedido da direção através lá do deputado Bivar, né, Luciano Bivar, né, para suspender esses deputados que o partido pediu, ele acatou. Ele exerceu a democracia, agora cabe recurso, talvez, para as outras pessoas, eu não sei. Isso você tem mais capacidade, muito mais do que eu, para analisar isso. E a Joyce Hasselmann é cotada para reassumir a liderança do partido na Câmara. E eu digo assim o seguinte, como cientista político, né, a disciplina partidária na arena legislativa, ela é sinônimo de partido forte, ao menos aponta para isso. A atitude da direção, pergunto, do PSL seria um ato antidemocrático ou essa ação ela está mirando na disciplina partidária interna, almejando o fortalecimento do partido no âmbito do Legislativo Federal? Veja que essa suspensão ela é parcial, Chicão. Apenas 11 deputados foram afetados. Existem ainda outros, se não me engano, outros 5 deputados que, por decisão judicial, não foram afastados. Sim. Então, enquanto essa decisão judicial permanecer válida, enquanto ela não for derrubada, serão só esses 5 deputados, esses 11, parlamentares suspensos. Uhum. E a decisão do Rodrigo Maia pela suspensão, nada mais foi do que acatar as regras da Câmara dos Deputados. O seu estatuto determina
que por solicitação do partido, deputados podem ser suspensos. Então, a decisão do Rodrigo Maia não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica. Ele não tem o que fazer, a não ser acatar o pedido formal do partido, que foi oficialmente formalizado pelo Luciano Bivar, que é o presidente nacional da legenda. O que nós podemos inferir, ou podemos analisar as motivações políticas, é do PSL. Aí sim, Rodrigo Maia teve uma atuação técnica, ele fez o que ele deveria fazer. Agora, o que motiva o PSL a pedir a suspensão? Primeiro, que esses deputados suspensos estão vinculados à formação do novo partido, né, Aliança pelo Brasil, ou seja, eles não estão tendo a fidelidade partidária, eles têm a pretensão de se desvincular do PSL. Então, já começa por aí. Agora, uma opção que o partido tinha seria expulsar esses deputados todos. Só que, aparentemente, foi uma decisão estratégica, uma decisão política do PSL não expulsá-los, e sim mantê-los na geladeira. Porque se eles fossem expulsos, eles poderiam se filiar a qualquer outro partido. Então, no caso, para que seja uma pena efetiva, a decisão do PSL nacional foi mantê-los suspensos. Aí eles ficam como sendo deputados zumbis. Estão lá, mas não tem nenhuma atuação significativa em nenhuma comissão, em nenhum grupo, né? Então, no caso, é como se eles fossem os deputados zumbis. Eles não vão ter nenhuma atuação de relevo nesse período em que eles estiverem suspensos. Perfeito. É para você ver, realmente, a democracia tem disso, né? A democracia é isso. O presidente da Câmara acata um pedido do partido, etc., e os deputados têm como recorrer também disso, né? Eles têm como recorrer, como esses outros 5 estão aí, né? E, inclusive, isso enfraquece um pouco o PSL na Câmara dos Deputados, porque de 53 menos 11 ficam com 42 deputados, né? E esses deputados não podem assumir nenhuma atividade mesmo na Câmara, né? Eles vão ficar meio, como você falou, na geladeira. É isso aí, né? Deixa eu ver aqui mais pessoas aqui que estão entrando. Vanira Araújo, um abraço para você, Vanira Araújo. Muito obrigado pela tua presença aí também, né? Maria Helena, Adilson, Luana, Vanir, Álvaro, Vera Somavila, tá todo mundo aí no pedaço. Então, deixa eu ver aqui, para onde que nós vamos agora? Aqui. Então, passamos aí, vamos para aquela que o Bolsonaro aprontou ontem lá, foi o tal negócio, são estratégias, né? Antes de eu fazer essa pergunta, vou fazer uma outra aqui que me surgiu também. Pois não. Essa questão aí do Bolsonaro fala isso, fala aquilo, e setores da esquerda ou do progressista pedem cassação, pedem impeachment, outros dizem que não precisa e tal. Mas, olha, não sei se eu estou errado nisso, mas eu vejo assim, que o Bolsonaro, ele não mentiu, ele não está mentindo, ele está agindo exatamente como ele falou, e não estou defendendo e atacando aqui, como ele se propunha na campanha. Eu vou acabar com as terras indígenas, com a demarcação, meio ambiente não vai ser mais assim, que eu vou fazer assado, vou modificar. Se vocês quiserem mais trabalho e menos direito, etc. E tudo. E tem gente que acha que ele deve ser empichado por causa disso. Olha, eu acho que está dentro de uma democracia. Eu digo assim, mesmo que esses atos sejam uns atos que venham a trazer prejuízo para a nação de uma forma ou de outra, mas ele falou que ele ia agir assim na campanha. Como que você analisa isso, Fábio? Eu acho que ele é extremamente coerente. Ele não se ocultou em momento algum na campanha, ele foi como ele sempre agiu, está fazendo o que prometeu, do modo como prometeu, com todo baixo calão, com todo baixo nível, né? Colocando pessoas não técnicas, mas sim ideologicamente orientadas, acabando com a tecnicidade que norteava
o governo, acabando com princípios, como, por exemplo, o princípio da reciprocidade, que era secular na diplomacia brasileira, utilizada desde o Império, já não é mais. O Brasil concede visto para cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão e outros países. Sem a reciprocidade, brasileiros não temos direito ao visto a esses países. Isso foi uma quebra completa de política. E ele estava sendo coerente. Durante a campanha, muita gente falou que era só uma fantasia, era só um personagem que ele criou, mas que ele não seria assim. Eu acho, pelo contrário, que ele mostrou quem era e ele está sendo bem condizente. Tem uma frase do Barão de Itararé, que é um jornalista gaúcho que viveu no Rio de Janeiro, que era criador de um jornal chamado Amanhã como uma paródia do jornal Amanhã. O Barão de Itararé disse assim: se há um idiota governando, é porque os que o elegeram estão bem representados. Nesse caso, o que nós podemos ver é que não há incoerência. Ele está sendo muito coerente com a personalidade dele, que ele sempre demonstrou, com a sua forma de agir e com tudo que ele prometeu. Agora, o que nós podemos, sim, elucubrar a respeito é sobre que benefícios isso trará ao país. Que malefícios, que consequências a longo, médio, curto prazo nós teremos com esse governo? Será que as reformas, que são o canto da sereia das pessoas que ainda o apoiam, será que as reformas vão trazer os benefícios que compensem tudo que está sendo perdido em matéria de direitos, em matéria de respeito internacional, prestígio, todo o nosso prestígio internacional está sendo posto abaixo com esse governo? Será que há realmente um benefício que a gente pode mensurar a respeito? Pois é essa a pergunta que se deve fazer. Será que os bônus compensam os ônus? Que os ônus têm sido muitos, Chicão. Cada dia uma surpresa, cada dia uma pancada, cada dia um nível um pouco mais baixo. O buraco vai cada vez um pouquinho mais baixo a cada dia. É isso aí. E vamos em frente. Bonita explanação, legal, bem clara. Bem, ontem o Bolsonaro chamou um palhaço ou humorista, como as pessoas queiram, né, para sua companhia durante entrevista que daria aos jornalistas. Se saiu aí, que daria aos jornalistas no cercadinho lá, em frente ao Palácio do Alvorada. Esse cercadinho está ficando famoso, hein? Qualquer dia já sai aí, se já não saiu, algum humorista mesmo fazendo algum quadro humorístico dentro, tipo assim, no cercadinho, né? Os jornalistas queriam saber, na verdade, sobre a opinião do presidente em relação ao PIB, ao baixíssimo PIB, que está sendo tratado de PIBinho, né? De 1,1%, e o dólar que alcançou a casa dos 5,54, né? Mas deu no que deu. Só palhaçada do palhaço, né? O palhaço foi lá fazer palhaçada e fez. E nada de explicação sobre o fraco crescimento da nossa economia. Aqui eu peguei um dado que, se nós formos a analisar, que o PIB brasileiro é de um pouquinho mais de 7 trilhões de reais. 1,1% significa o quê? 70 bilhões cresceu o Brasil em termos econômicos, 70 bilhões, diga, eu não sou economista, peguei esses dados aí na internet, né? E isso aponta que a política econômica precisa melhorar ou não. E lembrando, né, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles apontavam um PIB de 2,80 a 3,5% após eles assumirem os seus postos no governo. E então, essa palhaçada aí para desviar, foi para desviar mesmo perguntas sobre o PIBinho e tal? Como que a gente pode analisar isso? Na minha opinião, é mais um ponto antidemocrático. Essa história de dar banana para a imprensa, na verdade, não entender um dos princípios republicanos de que o governante deve satisfações à sociedade. E essas satisfações devem ser dadas via imprensa, via os veículos de comunicação. A imprensa é parte integrante
e essencial de uma democracia. Não respeitar a imprensa, não respeitar o papel que ela exerce, é fazer um papel, fazer um jogo antidemocrático, Chico. Agora, com relação ao PIB, houve um aumento de 1,1% que não dá conta do crescimento vegetativo do país. Quer dizer, nós tivemos um crescimento de um ano para o outro de mais população, ou seja, nasceram muitas mais pessoas do que morreram. Isso representou um acréscimo na população, né? Nasceram mais pessoas, e esse 1,1% é inferior ao crescimento, ou seja, o nosso PIB per capita decaiu de um ano para o outro, se nós formos olhar sob esse critério. E outro critério que nós podemos olhar também é o PIB em dólar, porque se for calculado em dólar, nós tivemos um decréscimo de 0,48% na economia. Nosso PIB caiu 0,48% de um ano para o outro. Ou seja, conforme os critérios que nós olharmos, esse crescimento de 1,1%, na verdade, não é um crescimento. É um número apresentado sob certa roupagem para parecer que é um crescimento pífio, ínfimo, mas que, na verdade, não dá conta das necessidades do país. Um país do tamanho do Brasil, com as dimensões continentais que o Brasil tem, não conseguir crescer de maneira sustentável mais do que 2%, realmente meritório, porque qualquer país minimamente eficiente cresce isso de maneira, enfim, vegetativa, né? Não precisa de muita coisa. Legal, bacana mesmo. Eu também acho que é por aí mesmo, né? O PIB cresceu pouco, não sou economista, tudo, mas segundo intelectuais, economistas que estão falando aí, a coisa não está muito legal. Eu acabei de ver agora aqui que eu estava no privado, aqui a minha transmissão estava no privado, apenas para os amigos. Agora eu coloquei no público aqui, entende? Eu peço, as pessoas acompanham sempre a gente aí, e eu dei essa pichotada, igual ontem também, fiz a mesma coisa. E sobre essa bateção de boca aí que deu entre Ciro Gomes e deu por via rede social, né? Domingo passado acabou o motim policial lá no Ceará, né? Acabou o motim policial. Deu todo aquele rolo, mais de 240 pessoas, 200 pessoas foram assassinadas durante esse inteirinho e tal, e o motim acabou ainda sem que os amotinados conseguissem, ao menos nesse primeiro momento, a anistia que queriam, os aumentos da forma que queriam, etc, etc, etc. Mas Bolsonaro, Sérgio Moro e o presidente da República trocaram ferpas, mas ferpas mesmo, com Ciro Gomes, pelas redes sociais, né? Numa disputa pela paternidade do fim do motim, certo? Como você analisaria essas brigas ou disputas entre essas três personalidades que têm uma certa envergadura no meio político, para a nação, enfim? Quem estaria com a razão? É possível apontar alguém com razão nesse sentido? Pois é, disputa pela paternidade, né, do fim da greve. Porque foram 13 dias de greve que levaram o Ceará ao caos, muitas mortes, muitos crimes, motim dos PMs em relação às determinações do governo. E tanto o Moro, quanto o Bolsonaro, quanto o Ciro Gomes estão tentando conseguir os louros aí por ter posto fim a essa greve. Cada um sob o seu viés, cada um sob as suas particularidades. Uhum. Mas o fato é que, durante o motim, o Moro evitou criticar os policiais grevistas, né, que estavam amotinados. Durante todo esse momento, quando isso é estada no Ceará, ele evitou entrar diretamente em conflito com os interesses dos amotinados. Então, nós podemos interpretar como se houvesse um apoio tácito da Polícia Federal, do governo federal, a esse motim, como se quisesse incitar uma força pública, uma força policial,
contra o governo estadual. Enfim, isso é uma conclusão possível. E o Ciro Gomes, pelo contrário, busca puxar para o seu lado, né? Ele até escreveu que no Ceará o pior do pesadelo, o Ceará constitui o pior pesadelo para o Bolsonaro e para o Moro, e que lá impera o governo da lei. Então, foi uma maneira de tomar para si os méritos pelo fim da greve. Uhum. Enfim, na verdade, é difícil você dizer de quem foi o mérito pelo fim da greve. A questão é que era uma greve ilegal, o policial não pode entrar em greve. No caso, as forças públicas são forças essenciais à manutenção da ordem social, não tem essa prerrogativa. E o fim dessa greve era uma necessidade de interesse público, para a segurança da população. A dizer de quem foi o mérito é entrar nesse jogo de disputa que eu acho que não interessa a ninguém. A questão é que essa greve deveria ter tido um fim há muito tempo, nunca deveria ter acontecido, e que não volte a acontecer tão cedo algo enfim, dessa envergadura que põe em risco, traz risco à segurança da população. Ah, legal. Deixa eu ver aqui mais os comentários. Tá sumindo aqui, não tá aparecendo aqui, caramba. Eu tô tentando pegar aqui, mas tá difícil. Vamos voltar ali, já voltamos aqui. Ali onde nós estávamos. Só um momentinho que nós já estamos. Opa! Tem uma zebra aqui, mas nós já vamos voltar aí. Essas zebras acontecem ao vivo, é feroz. Muito bem, iniciar está aqui, tem mais pessoas assistindo, legal. O Fernando Valois entrou, o Evandro Pereira também entrou, um abraço para vocês aí, obrigado pela presença. Dê uns like, compartilhem aí a nossa live aí, para que mais pessoas passem a conhecer os nossos convidados também e o nosso trabalho, né? Fernando Valois fala, boa noite, Chicão e Fábio, parabéns pelo programa. Evandro Martini, um abraço aqui da Itália. Evandro, sexta-feira, 14h, vamos fazer uma live aí, né? Tá legal? Agora deu tudo certinho, aquele dia nós tentamos, mas eu barbeirei aqui no manuseio da coisa e não deu certo, mas se não der que as 2, mas até as 4 a gente faz, pode ter certeza absoluta. Falou, Evandro? Um abração e obrigado aí pela participação. E vamos em frente aqui. Fábio, numa entrevista concedida ao diário El País, aqui do Brasil, que o El País é espanhol, né? E aqui para o Brasil, o general Santos Cruz, o general da reserva e ex-ministro lotado na Secretaria-Geral da Presidência, que, aliás, ele saiu muito magoado em relação à deflagração de uma campanha pela internet contra ele, uma campanha difamatória, né? Em entrevista ao jornal, ele disse, meu interesse, entre outras coisas, enfim, mas eu anotei essas 2 aqui. Meu interesse é saber quem foi o falsário que fez isso. Coisa de bandidinho vagabundo na internet. E também, ele também citou uma outra frase que eu achei muito interessante. Ele disse, inclusive é título da matéria do jornal El País. Abre aspas, ele coloca, as Forças Armadas não caem em canto de sereia de WhatsApp. Fecha aspas. Fábio, saiu ali. Essa declaração, legal, essa última declaração, quando ele diz que as Forças Armadas não caem em canto de sereia de WhatsApp, essa declaração, essa frase, seria um recado para Bolsonaro para que não conte com as Forças Armadas num possível endurecimento do regime? Será que seria isso? Tá me vendo, Chicão? Quer que eu repita a pergunta?
Não, tudo bem. É que eu tava com problema na bateria do meu celular. Não, tranquilo, fique à vontade. Ao vivo é assim mesmo. Nós Problemas aqui, técnicos ao vivo. ao vivo tem disso. Agora eu estou ajeitando aqui. Legal, tá bonitão aí. Obrigado. A questão da politização dos militares é a tônica que está por trás dessa declaração dele. Fala mais próximo, faz favor, do microfone. Pois não. O Santos Cruz, quando disse isso, ele está dizendo que, nas entrelinhas, que não haverá uma politização das Forças Armadas. Sendo que essa politização já existe, já está dada, já está posta. Essa politização ficou evidente, clara, expressa, há 2 anos, quando o general, um colega dele, o general Vilas Boas, começou a postar no Twitter mensagens relativas à democracia, né? Mensagens que pareciam misteriosas, mas que davam um recado muito claro sobre a mobilização política das Forças Armadas. Aliás, essas mensagens, esses tweets do general Vilas Boas estão completando agora 2 anos. No dia 3 de abril de 2018, o general Vilas Boas publicou o seguinte, eu vou ler textualmente, se me permite. Disse o general Vilas Boas, nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Vejam que no momento de campanha, no momento de mobilização das forças políticas, a campanha de 2018, um general se manifestar dessa maneira expressava já naquele momento uma politização das Forças Armadas. General não tem que palpitar na democracia, general tem que cumprir as suas funções estatutárias, suas funções constitucionais e não interferir na política. Essa foi uma intervenção direta do general Vilas Boas, com um erro de português ali também. E no mesmo dia ele publicou outro tweet que dizia o seguinte, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga partilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Vejam que essa mensagem, Chicão, é paradoxal, porque ao mesmo tempo que diz que o Exército está preocupado, está se mantendo atento às suas missões institucionais, ao fazê-lo, o general cometeu um desvio de conduta. Ele interferiu politicamente na arena, no jogo político, coisa que é vetada para um militar fazer. O militar não pode interferir na política. E ao dizê-lo, ele estava, assim, interferindo na política. Então, essa questão do Santos Cruz agora, que já não é mais parte do governo, saiu, pelo que a gente viu em entrevista, eu, por exemplo, assisti uma entrevista dele ao Bial, né, na conversa com o Bial, ele demonstra estar bastante magoado com o governo. Ele saiu de uma maneira que ele não desejava, ele disse em entrevistas que ele teria sido alvo de fake news, de fofoca, né, que teria chegado direto ao presidente, e isso teria redundado na sua saída do governo. Mas, enfim, nessa entrevista que eu assisti, ele disse que ele não estava satisfeito com os rumos que o governo vinha tomando mesmo. E tudo parece que agora ele vai se posicionar politicamente por um cargo, né? Enfim, nós podemos interpretar de várias maneiras essa declaração recente do Santos Cruz. Pode sim ser um alerta de que as Forças Armadas não estão vinculadas ao governo, Forças Armadas não se confundem com o governo. Pode ser a indicação de um político desafeto que vai seguir um outro rumo, um rumo mais independente, insatisfeito com a sua maneira de saída. Pode ser o homem Santos Cruz ofendido pelos ataques ao seu brio, à sua carreira, à sua dignidade. Enfim, há várias maneiras de interpretar. Agora, o que é evidente, Cão, é que há uma politização das Forças Armadas, sim, e que tem sido usada de maneira política pelo governo Bolsonaro. É interessante. Realmente é tudo isso aí mais um pouquinho, né? Mas você fez uma exploração muito legal, muito bacana, mesmo que
É por aí. Teve mais pessoas aqui que entraram. A Tereza Mídia entrou também. Obrigado pela presença de vocês aí. Estão curtindo. Daqui um pouco chego. Deixa eu dar uma agilizada aqui. Agilizada não, uma... Opa! Atualizar? Atualizada. Uma atualizada aqui. Deixa eu ver aqui. A Tereza Emídia Silveira Truman entrou. Muito obrigado também pela presença de vocês todos aí. Deem os likes, curtam a nossa live e compartilhem, se possível, né, para que mais pessoas conheçam as ideias, enfim, as colocações dos nossos convidados aqui. Né? Para quem chegou agora, estou falando aqui com o Dr. Fábio Aristimuio Vargas, diretamente de Foz do Iguaçu, que ele é doutor em Direito Internacional e professor de ensino superior, então, e é um especialista em assuntos internacionais também. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa que nós temos, né? O Fábio Aristimuio, você aí de Foz do Iguaçu, né? Tem um projeto de lei número 7 de 2020, de autoria do vereador Márcio Rosa, que proíbe, ele está tramitando na Câmara, me parece, o uso de fogos de artifício com barulho, e ele foi apresentado no dia 11 de fevereiro, agora na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. E ele destaca, nesse projeto, que o não cumprimento da lei, caso seja aprovada, implicará na apreensão dos produtos e aplicação de multa em valor estabelecido por ato do Poder Executivo. Como está o andamento desse projeto? Você está a par desse projeto? Né? E o que implica a sua aprovação ou não? Qual o engajamento da população de Foz do Iguaçu a este projeto? É um projeto de lei que tem causado rebuliço aqui na cidade, é de conhecimento público, né? E há um grande apoio popular a ele. No caso, os fogos de artifício, que causam ruídos com elevado grau em decibéis, são nocivos a animais, a pessoas com autismo, animais domésticos, animais silvestres, que tem casos de passarinhos que morrem por conta do som dos explosivos, cachorros que fogem. Então, é algo extremamente nocivo. E pessoas que estejam em recuperação também, convalescendo de alguma situação, né? Justamente. E não há sentido em ainda haver explosividade, esse elevado som na explosão de fogos de artifício. Existem fogos de artifício que não fazem ruídos. Mesmo a China, Chicão, no Réveillon, recentemente, não utilizou fogos de artifício. E vejam, a China é o país onde foram inventados os fogos de artifício. A pólvora, né? Pólvora, né? E a pólvora depois, a partir da China, se desenvolveu para ela um uso militar. Então, a partir ali do século XIII, século XIV, se desenvolveu um uso militar em larga escala. Até então, os chineses usavam, e há muitos séculos, como pirotecnia, como um elemento lúdico, né, de celebração. Só depois é que passou a ter fins militares. Pois bem, o país que inventou a pólvora e que faz um uso milenar dela em celebrações, aboliu na comemoração em Xangai, né, os fogos explosivos e utilizaram uma esquadrilha de drones. Não sei se você acompanhou isso na imprensa. Eles utilizaram drones, inclusive conseguiram fazer assim a contagem regressiva para meia-noite do Réveillon através de luzes dos drones. Então, é como se tivessem criado uma tela com cada pixel sendo um drone, e ali eles fizeram uma série de animações, uma coisa tecnológica incrível. Então, vejam o simbolismo disso, né? O país que inventou a pólvora abdicando dela por já ter noção da nocividade que há a explosividade desses fogos de artifício. Pois bem, aqui na cidade é um grande apoio às entidades, grupos sociais organizados que dão grande apoio a esse projeto. Minha esposa, ela, dentre outras atividades, ela atua na proteção de animais de rua.
resgatando cachorros, interessante. gatos, cavalos, e ela acompanha de perto o drama que é para pessoas que têm animais em casa. Essa questão, muitos animais somem, né? Fogem de casa em datas, por exemplo, no Réveillon e outras celebrações, quando há show de fogos de artifício. Eu conheço pessoas que perderam animais, o animal fugiu de casa, desesperado com barulho, foi aprovado. Então, é algo que demanda uma solução, é uma solução simples. Ninguém vai sentir falta do barulho dos fogos de artifício. É bonito ver o colorido, os padrões de explosão, de luzes, mas o barulho realmente não faz falta. Então, é algo muito simples de resolver e que é possível ser resolvido mediante um projeto de lei. O que vai um pouco contra o que eu penso. Aqui no Brasil, nós temos a tendência a achar que tudo pode ser resolvido por lei. Vamos criar uma lei para resolver um problema, o que é um emético, uma falsa solução. Muitas vezes é preciso haver uma mudança de mentalidade na sociedade, é possível haver uma outra forma de atuação, né? Nem tudo se resolve pela lei. Agora, esse problema aí, Chicão, o problema dos sons, do barulho feito, do ruído produzido pelos fogos de artifício, isso é algo que pode ser resolvido por lei. E uma multa bem aplicada, e uma até punição prisão bem... deveria ter, ou então trabalhos sociais o cara devia fazer, então a pessoa que infringisse essa lei, viu? Ou multa, ou trabalho social, né? Não precisamos chegar ao extremo de restrição de liberdade, o que seria só de âmbito federal, mas sim multa e trabalhos sociais seriam punições adequadas e que desmotivariam as pessoas de fazer uso de fogos que produzem ruídos altos. Só a luz, só o colorido já é suficiente. A pirotecnia em si. É possível abrir mão, na minha opinião, do som. Uma pergunta, você que está por dentro, você acha que essa lei pode ser aprovada aí esse ano ainda? Olha, Chicão, eu não tenho acompanhado o processo legislativo, mas como tudo que se refere a processo legislativo, havendo um amplo apoio popular, havendo uma demanda da população pela aprovação de uma lei, eu acredito que ela seja aprovada com a maior celeridade. E esse projeto de lei em si conta com elevado grau de aprovação por uma parcela significativa da sociedade civil organizada. Muitas entidades, muitos grupos de interesse apoiam a aprovação dessa lei. Eu, inclusive, eu acho que demorou para que uma lei assim seja aprovada no nosso município e, quem sabe, dar exemplo para que uma lei semelhante seja realizada em plano estadual. Estamos no mesmo estado, né? Em pontas diferentes. Você está mais para o litoral, eu estou aqui na fronteira. E também, quem sabe, em nível federal. É isso aí, é muito, muito interessante. Espero que aqui em Pinhais também a Câmara de Vereadores, algum vereador ou vereadora acaba assistindo, vendo, se interessando por um projeto dessa envergadura e que também aqui em Pinhais exista uma lei, né? Seja implantada uma lei, aprovada, elaborada, aprovada uma lei que ela vai beneficiar a todo mundo, inclusive aqueles que são acostumados a soltar rojões, porque quantos acidentes também acontecem por causa disso, né? Nós também aqui temos um cachorro, vários vizinhos têm cachorro, mas é um sofrimento desses animais em épocas de festa, e final de ano, e Natal, e não sei o quê. É brincadeira, né? Mas, Fábio Aristimunho, nós estamos chegando ao final do programa, já estamos aí com 1 hora de programa, foi muito legal, muito bacana, gostei bastante. Eu deixo aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais. Primeiro de tudo, agradeço o convite novamente, Cão, é sempre um prazer poder fazermos esse bate-papo. É a segunda vez que nós batemos um papo. Na primeira eu estive aí em Pinhais, nós conversamos novamente. Agora estamos à distância e estou vendo que é bastante produtivo. Então, eu permanecerei à disposição sempre que precisar. Um abraço aos espectadores. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, podem me enviar, eu estou à disposição. Eu sou, como você bem disse, eu sou professor de Direito Internacional, eu também sou escritor, não tenho nenhuma vinculação partidária, sou bastante crítico
procuro fazer uma avaliação epistêmica, uma avaliação axiológica de todo o cenário político, não tenho vinculação partidária, enfim, as minhas opiniões expressas aqui, nesse nosso bate-papo, são fruto de reflexão, são fruto de observação de longa data, não são manifestações de alguém que tem interesse partidário, vinculação política, não sou candidato a nada, né? É apenas um cidadão preocupado com o exercício da sua cidadania e com a manutenção da sociedade democrática que nós vivemos, o aprofundamento das relações sociais e a manutenção do Estado de Direito no nosso país. Esses são os meus valores, esses são os meus princípios norteadores, Chicão. Legal, eu peço desculpa por eu ter falhado e não ter citado que você é escritor. Você escreveu já, claro, alguns livros já, né? Um foi sobre o povo espanhol, alguma coisa assim? Eu tenho... É que eu atuo em várias áreas, Chicão. Eu atuo em direito internacional, eu atuo em literatura, eu sou tradutor. Eu tenho um livro pela FUNAG sobre formação das fronteiras latino-americanas. É um livro que tem tido uma boa repercussão na academia. Eu tenho um livro sobre propriedade intelectual, né, isso no âmbito do direito. Tenho um manual de direito internacional. Em literatura, eu tenho livros de poesia infantil. Como tradutor, eu tenho mais de 20 livros publicados, entre eles livros de literatura da Espanha, que eu traduzi e publiquei já há 12 anos. Nossa, já faz bastante tempo. E que tem tido vendas até desde então. São livros que podem ser encontrados, pelo menos até recentemente, em todas as livrarias, né? Não sei como está a distribuição hoje. Mas, enfim, eu tenho uma atuação em várias áreas e vários interesses. Daqui, brevemente, eu vou lançar um outro livro, 2 livros, na verdade. É um livro duplo, com 2 capas, sobre palíndromos. Mas disso a gente pode deixar para falar numa outra conversa, Chicão. Legal, legal. O Guilherme, o advogado, o Guilherme Cheuping Santos, que eu entrevistei há algum tempo atrás, entrou aqui também agora. Obrigado aí, Guilherme, pela presença, né? E pelo prestígio aí. Tereza Emídia Turma, gosto muito do programa. Muito obrigado, a gente fica bastante contente e lisonjeado com o carinho que vocês transmitem para a gente aí, né? Então, no mais, nós encerramos por aqui o programa. Vamos fazer uma panca aí, ó, para que eu vou tirar uma foto depois para colocar no blog, tá ok? Tá bom. Beleza pura. Um grande abraço para vocês. Agradecemos a todos que participaram do programa e até a próxima. Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa interferindo aqui. Opa. Esse aqui me estragou. Aqui, aí saiu. Beleza pura, então, um grande abraço a todos vocês, um abraço aí para você, para a tua família. Doutor